Você já se perguntou o que realmente acontece com o corpo e a mente de homens mais velhos que se masturbam com frequência? Se você tem mais de 50 anos, esse assunto pode ser extremamente importante para você. Olha, eu sei que aqui no Brasil ainda é meio tabu falar sobre sexualidade na terceira idade, né? A gente esconde isso debaixo do tapete, finge que não existe ou então fica naquele constrangimento todo. Mas, como médico especialista em saúde sexual e geriatra há mais de 15 anos, eu, Beatriz Tavares, preciso trazer esse assunto para a mesa hoje de forma bem científica, bem honesta, sem rodeios, porque olha, tem muita informação contraditória por aí, viu? Um vídeo fala uma coisa, outro fala exatamente o oposto, e aí você fica perdido sem saber em quem confiar. Então, hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas quais são os impactos reais da masturbação diária na saúde física e mental de vocês, homens maduros. Vamos acabar com essas ilusões sobre prazer na terceira idade e conhecer a verdade científica, tanto os pontos positivos quanto os negativos. Esse conteúdo é especialmente direcionado para você que já passou dos 50, que está vivendo essa fase da vida com suas mudanças naturais e que merece ter informação de qualidade, sem julgamentos, sem preconceito. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar direitinho o que é a masturbação. É uma atividade que, independente da idade, pode proporcionar prazer físico e, ao mesmo tempo, aliviar tensões emocionais. Essa prática acontece de formas diferentes ao longo da vida toda. E na terceira idade não é diferente, não. Nossa relação com o prazer e o desejo sexual é influenciada por uma série de mudanças naturais que o corpo vai passando conforme a gente envelhece. Isso inclui mudanças hormonais, mudanças e na sensibilidade física. Tudo isso faz parte do processo natural de envelhecimento. Para muitos homens mais velhos, a masturbação pode ser uma forma de manter a conexão com o próprio corpo, de se sentir vivo, de sentir que ainda tem controle sobre suas sensações. E olha, isso é completamente normal e saudável, tá? Agora vamos falar sobre as mudanças hormonais. A redução natural dos níveis de testosterona que acontece com a idade pode alterar a frequência e a intensidade do desejo sexual. É importante você entender que o desejo não desaparece, tá? Ele apenas se manifesta de forma diferente. Sem aquela pressão toda ou aquelas expectativas que a gente tinha quando era mais jovem, a masturbação se torna uma forma de autodescoberta, de explorar o próprio prazer no seu tempo, do seu jeito. Então, quais são os benefícios psicológicos e físicos da masturbação na terceira idade? Olha, segundo pesquisas médicas sérias, a masturbação regular traz vários benefícios para a saúde. Primeiro, ela mantém a circulação sanguínea ativa na região genital, o que previne o enfraquecimento dos tecidos causado pela inatividade. Isso é muito importante, viu? Além disso, durante a masturbação, são liberados os famosos hormônios da felicidade, as endorfinas. Esses hormônios são fundamentais para reduzir o estresse e melhorar o humor. Então, sim, se masturbar pode te deixar mais feliz, mais relaxado. E tem mais, o relaxamento físico que você experimenta depois pode melhorar significativamente a qualidade do seu sono, que nessa idade é fundamental para o bem-estar geral. Do ponto de vista psicológico, a masturbação também tem um papel importante. Ela é um meio de autoconhecimento que promove uma boa imagem corporal e autoestima. Porque, olha, envelhecer muitas vezes vem acompanhado daquela sensação de estar perdendo o controle sobre o próprio corpo, né? E para muitos homens mais velhos, esse é um fator bem difícil de lidar. Através da masturbação, você pode recuperar parte desse controle, se sentir mais próximo do seu próprio corpo, se sentir mais no comando da sua própria vida sexual. Mas presta atenção agora, porque tem alguns pontos importantes que você precisa saber quando a gente fala de masturbação excessiva ou compulsiva na terceira idade. Como qualquer comportamento que dá prazer, a masturbação pode se tornar algo compulsivo, sim. Do ponto de vista físico, a hipersensibilidade causada pela superestimulação dos nervos genitais pode acabar causando desconforto ou até uma perda temporária de sensibilidade. Esse efeito é temporário, tá? Mas pode fazer com que você precise de estímulos cada vez mais intensos para conseguir sentir o mesmo nível de prazer, e isso, em certas situações, pode causar desconforto ou até ansiedade. Mas não é só o corpo que sofre com a masturbação excessiva na terceira idade, não. Na minha experiência de mais de 15 anos atendendo pacientes, eu percebi que para muitos homens mais velhos a masturbação serve como uma válvula de escape. Sentimentos de solidão, ansiedade, tristeza são normais quando a gente envelhece, principalmente quando os relacionamentos com a família ou com os amigos vão se deteriorando.
Nesses casos, a masturbação pode oferecer um alívio temporário para esses sentimentos difíceis, mas aqui está o problema. Quando ela se torna a única fonte de consolo, pode acabar virando um ciclo vicioso de solidão. A pessoa acaba se isolando cada vez mais, se refugiando na masturbação, ao invés de buscar afeto, amor, apoio emocional de verdade. E aí vai se afastando ainda mais do mundo exterior das pessoas, da vida social. O que as pesquisas médicas dizem sobre masturbação contínua em homens mais velhos? Olha, do ponto de vista clínico, a masturbação em si não é perigosa, não. Mas, como qualquer hábito, o excesso pode ter consequências negativas. Sim. Segundo alguns estudos, homens mais velhos que se masturbam de forma compulsiva podem ficar mental e fisicamente exaustos, o que reduz o nível de energia no dia a dia. O abuso da masturbação pode diminuir o entusiasmo por outras atividades essenciais para a saúde, como a prática de exercícios físicos, que é fundamental para manter a saúde cardiovascular e a mobilidade nessa fase da vida. Você não pode deixar a masturbação tomar o lugar de atividades que são importantes para o seu corpo e para sua mente, entende? Agora vamos falar sobre o impacto da masturbação nos relacionamentos com outras pessoas nessa fase da vida. Esse é um ponto super importante. Embora muitos homens mais velhos vivam sozinhos e recorram à masturbação para satisfazer seus desejos sexuais, a masturbação excessiva pode ser prejudicial para quem vive em casal. Eu já vi várias situações no consultório onde a necessidade de intimidade com a esposa foi substituída pela masturbação frequente, o que acabou causando um distanciamento físico e emocional entre o casal. Para evitar que a masturbação atrapalhe a interação sexual com parceiro ou parceira, é importante encontrar um equilíbrio nessas situações. A masturbação excessiva também pode causar problemas mentais e psicológicos, especialmente em homens que foram criados em famílias onde a sexualidade era vista como algo errado, proibido, pecaminoso. Eu já conversei com muitos homens mais velhos que experimentam um conflito interno entre prazer e culpa durante a masturbação, e isso pode afetar seriamente a saúde emocional deles. Eles vivem esse conflito terrível entre o prazer que estão sentindo e a culpa que vem logo depois. E isso destrói a saúde emocional aos poucos. Nessas situações, é fundamental entender que a sexualidade, mesmo na terceira idade, é uma parte saudável e normal da vida, e não deve estar associada à vergonha. Não tem nada de errado em sentir prazer em ter desejo sexual aos 60, 70, 80 anos. Mas pode ser necessário buscar fontes alternativas de apoio emocional, como terapia psicológica ou apoio de familiares, principalmente se a masturbação estiver se tornando uma válvula de escape que substitui a interação humana de verdade, o contato com outras pessoas, o afeto genuíno. Existem riscos de saúde a longo prazo? É importante a gente desmistificar algumas coisas sobre a masturbação em homens mais velhos. Não existe nenhuma evidência científica de que a masturbação acelera o processo de envelhecimento ou causa danos permanentes aos órgãos sexuais. Isso é mito, tá? Pode tirar isso da cabeça. Além disso, não há nenhuma relação comprovada entre masturbação e doenças, como disfunções sexuais graves ou câncer de próstata. Mas como eu já falei antes, o excesso de qualquer coisa pode levar à fadiga física e com o tempo até uma diminuição da libido. Quando praticada com moderação, a masturbação pode ter efeitos positivos no bem-estar físico e mental na terceira idade. Ela não só melhora a flexibilidade e a circulação sanguínea dos tecidos genitais, como também oferece suporte emocional em situações de estresse ou ansiedade. Mas como tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. É importante refletir sobre as causas desse impulso e buscar formas mais saudáveis de atender às necessidades emocionais e físicas quando a masturbação se torna um hábito diário que começa a prejudicar outros aspectos da sua vida. Se você está se masturbando todos os dias e isso está atrapalhando o seu trabalho, seus relacionamentos, suas atividades sociais, aí é hora de procurar ajuda, de buscar caminhos mais saudáveis. Lembre-se de que o prazer não tem idade, ele é atemporal. O segredo está em encontrar o equilíbrio certo para que sua sexualidade não se torne um peso, uma fonte de problemas, mas sim uma parte natural e gostosa da sua vida. Olha, eu quero te encorajar a se inscrever aqui no canal da Dra. Beatriz Tavares, se você achou essa perspectiva interessante e útil. Aqui a gente vai continuar conversando abertamente sobre como viver nossa sexualidade e nossos sentimentos em todas as fases da vida, sem tabus, sem preconceitos, com informação científica de qualidade. Até a próxima! E